Vamos então continuar com a palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem sua Bíblia em Colossenses, capítulo 14. A equipe do Projeto Amare tem sido uns desbravadores, irmãos, tem sido uns guerreiros. Essas mulheres aí que têm dado as mãos, tem sido uma inspiração. Aumenta um pouquinho. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, Colossenses capítulo 1 e o versículo 14. Nós estamos em uma série de mensagens e voltamos hoje à carta escrita aos Colossenses, e a leitura oficial fica Colossenses capítulo 1 e o versículo 14. Glória a Deus. Quem está feliz aí, gente? Pode dar um glória a Deus ao Senhor. Aleluia. Que testemunho poderoso da irmã Teosanira. Testemunho forte. É isso aí, gente. Nós entregamos ao Senhor aquilo que nós temos de mais precioso. E se você considera que teus filhos são preciosos, não tem nada melhor do que nós entregarmos a Ele e confiar, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Amém, irmãos? Diz assim o texto: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. A quem tem a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quantos foram redimidos pelo sangue de Jesus aí? Dê um glória a Deus para ele. Glória a Deus. Então, essa série de mensagens que tem como tema a preeminência de Cristo na obra da redenção, essa é a segunda mensagem da série. E nós temos como texto base Colossenses 1 e o 14, que diz que Ele, Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Ele nos remiu, Ele nos salvou através do seu sangue. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse termo redenção já foi muito usado aqui no Brasil, inclusive no período da escravatura. No período da escravatura, esse termo redenção, que era uma carta onde alguém comprava um escravo e dava para esse escravo liberdade, e para que esse escravo tivesse liberdade, andando em uma sociedade que naquele período era comum ter pessoas como escravos, eles precisavam andar com essa carta, a carta de redenção. E nessa carta tinha no corpo da carta a pessoa que comprou, pagou pelo preço daquele escravo, e agora aquela carta oferecia para aquela pessoa o direito da liberdade. Então, quando eles eram abordados na rua, por exemplo, pela uma equipe policial, e dizia: ei, escravo, pare aí, será que você não é um fugitivo? Será que você não fugiu de alguma fazenda? Eles puxavam a carta do bolso, era chamado carta de redenção, e dizia: não, eu sou livre, e está aqui a minha liberdade. E lá estava dizendo que alguém pagou o preço pelaquela pessoa para oferecer para ele liberdade. Então foi a mesma coisa que Jesus fez por nós. Ele nos comprou com alto preço. Quando nós vivíamos escravo pelo pecado, quando nós vivíamos escravo pelo diabo, quando nós vivíamos oprimido por aquilo que o diabo ditava com relação àquilo que a gente fazia, Jesus Cristo, através do seu sangue,
Ele nos ofereceu a redenção, e agora nós podemos dizer que somos livres em Cristo Jesus. Agora nós podemos dizer, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele te libertou, meu irmão, e nós somos livres, amém? Aplauda ao Senhor se você é livre. Aleluia, nós somos livres em Cristo Jesus. Glória a Deus. Queridos, ainda no jardim, os irmãos conhecem muito bem a história. O homem, ele foi escravizado pelo pecado. O diabo seduziu Adão, seduziu Eva, e eles acabaram caindo em uma armadilha. E essa armadilha do pecado agora sentenciava a criação de Deus a se tornarem escravo do pecado. Mas como o texto diz que em quem, se referindo a Jesus, temos redenção pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, nós temos redenção, irmãos. Imagine, na época da escravatura, um homem comum chegava lá para o senhor de engenho, oferecia um valor por pessoas, e agora eles iam até o cartório, e o cartório fazia lá a procuração, outorgando direito para aquele homem que tinha acabado de comprar aquele escravo, e ele dava liberdade ao escravo. E aí o pessoal do cartório, eles iam escrevendo o corpo da carta de redenção para oferecer libertação. Eles escreviam com tinta. Diferente de mim, de você, a nossa carta foi escrita com sangue. Foi o sangue de Jesus, irmãos, que ele escreveu. E agora o diabo não olha para o papel, o diabo agora olha para você e vê o Espírito Santo de Deus, o penhor, a garantia de que nós fomos libertos por Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, através do sangue de Jesus, nós fomos remidos. No jardim, o diabo escravizou o homem tornou escravo do pecado. Mas a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 9 e o versículo 22, e essa narrativa nós também lemos lá em Gênesis. O texto de Hebreus 9, 22 diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Um inocente precisou morrer para que nós recebêssemos a remissão dos nossos pecados. Quem pecou foi Adão, foi Eva, mas o inocente morreu. O sangue dele foi derramado para que fosse coberto o pecado dele, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que o amor do Senhor cobre uma multidão de pecados. Deus matou um animal, o animal precisou derramar o seu sangue. O animal não tinha nada a ver com isso, para tirar a pele daquele animal, para esconder a nudez da sua criação, de Eva e de Adão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquela situação que aconteceu no Éden apontava justamente para um cordeiro que não tinha pecado, não tinha nada a ver com a minha nem com a sua história, com as nossas decisões. Mas aquele animal que foi morto no Éden, o sangue dele foi derramado, a sua pele foi tirada para cobrir o nosso pecado, apontava justamente para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si nossas dores e as nossas enfermidades. Nós reputávamos por ferido, oprimido de Deus, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. Um cordeiro foi morto, seu sangue foi derramado
para cobrir os pecados que imputava uma sentença de morte sobre nossa vida. Jesus Cristo. Primeiro ponto da mensagem: nós fomos resgatados. O texto de Colossenses 1, versículo 14, diz: em quem temos redenção. Fala sobre resgate, sobre compra, oferecer algo para salvar a vida de alguém. Irmãos, há tempo atrás, já passaram muitos irmãos aqui na igreja. Alguns, a maioria continua, outros saíram, se afastaram do evangelho, outros foram para outras denominações. Mas eu recordo e eu lembrei da mensagem que foi pregada lá na igreja em Abreu Lima semana passada pelo pastor Divino. Ele deu um testemunho e eu lembrei de um testemunho parecido, que certo dia uma das ovelhas, ela se afastou dos caminhos do Senhor, e passou um tempo e eu não via essa pessoa. Aí um certo tempo, essa pessoa me procurou, falou: pastor, preciso conversar com o Senhor. E eu já conheci o histórico dessa pessoa, envolvimento em coisas ilícitas, drogas e tudo mais. E essa pessoa me procurou muito arrependido, segundo essa pessoa, muito quebrantado, chorando, e disse: me ajude, por favor, porque mais uma vez eu caí e eu estou devendo, e para quem eu estou devendo, eu estou sendo ameaçado de morte. Aí eu falei para essa pessoa: está devendo quanto? Aí ele falou um determinado valor. Eu falei: eu vou pagar esse valor, para que ninguém estenda as suas mãos e requeira de você o teu sangue. Aí eu investi aquele valor para salvar a vida daquela pessoa, daquele opressor que estava ameaçando matá-lo por causa de uma dívida. A nossa dívida já tinha uma sentença: morte. O salário do pecado é a... Nós estávamos sentenciados à morte. E o diabo tinha argumento para destruir a nossa vida. Mas alguém foi lá no inferno, tomou do diabo a chave da morte e disse: eu pago o preço por ele, eu pago o preço por ela. Quanto que custa? Soma os pecados. Quanto dá a dívida dele? Quanto dá a dívida dela? Eu pago. E pela misericórdia do Senhor Jesus, irmãos, hoje nós podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus, porque o Cordeiro de Deus, Ele entregou a vida dele para salvar a nossa vida. Fomos resgatados. Atos 20, o capítulo 28, o apóstolo Paulo, ele diz: olhai, pois, por vós, por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus. Aí o texto diz que ele resgatou com seu próprio sangue, a saber, Jesus Cristo. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Irmãos, parece que ele estava sabendo o que está acontecendo nos dias de hoje. Os falsos mestres, os falsos pastores, aqueles que vivem com o coração entregue à avareza,
aqueles que disfarçam, coberto com peles de ovelhas, mas na verdade são lobos ferozes querendo destruir o rebanho do Senhor Jesus. Então ele adverte aos bispos, à igreja, mas ele faz uma lembrança que esses mesmos foi Jesus que resgatou com o seu próprio sangue. Nós fomos resgatados por Jesus. A sua vida pertence a Ele. A sua vida é dele. Ele comprou a sua vida com alto preço. Irmãos, nós pertencemos a Ele. As ovelhas do Senhor Jesus é dele, pertence a Ele, porque foi Ele que nos comprou e nos redimiu. As ovelhas é do Senhor, já tem dono, você já tem dono. Amém, queridos? A noiva, que é a igreja, pertence a Jesus, é dele. Tem gente que está mais apaixonado pela noiva do que pelo noivo. Tem gente que está mais apaixonado pela igreja, que pertence a Ele, que Ele é o dono, que Ele comprou, do que pelo dono, do que pelo noivo. A sua vida pertence a Jesus. A igreja é do Senhor Jesus, porque foi Ele que derramou o sangue, foi Ele que pagou o preço, foi Ele que nos resgatou e nos redimiu dos nossos pecados e de nossas transgressões. Segundo ponto, foi pago um alto preço. 1 Pedro 1, versículo 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ei, dinheiro, irmãos, não nos compra, não nos seduz, pelo menos não deve nos seduzir, pelo menos não deve nos comprar. Nós não fomos comprados com moeda corrente, com metais preciosos ou com outras coisas. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, sem mancha, incontaminado, santo, puro. E hoje nós somos justos através de Jesus. Você foi justificado por meio de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 5. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz por nosso Senhor. Tendo sido, pois, justificados, isso quer dizer que você é o quê? Você é o que, irmãos? Diga assim: eu sou justo. Alguém fez justiça em meu lugar. Nós estávamos sujeitos à morte eterna, uma condenação eterna, mas um justo se ofereceu para pagar o preço
da maldição da lei que nós estávamos impostos sobre ela. Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem? Quem que te justifica, irmãos? Quem que te justifica? Vou fazer mais uma vez a pergunta, de propósito, porque eu quero que você guarde muito isso no seu coração. Quem que te justifica? Por quantas vezes, né, irmãos? Você mesmo está querendo ser justiça. Você mesmo quer fazer sua própria defesa. Por quantas vezes nós nos colocamos como o bonzinho da história, como aquele que não tem culpa na história. Irmãos, nós somos justificados por causa dele. Não é por mérito nosso. Não é porque nós somos bonzinhos e não cometemos erro. Somos justificados por causa de Jesus Cristo. É Deus quem justifica. Quem é que condena? Que é Cristo quem morreu. Coloca aí, meu filho, por favor. Quem tentará acusação, nessa versão diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. O próximo. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por... Jesus está fazendo o que lá, irmãos? Intercedendo por nós, amém? Enquanto você está fazendo a sua autodefesa, o seu advogado está de braço cruzado. Enquanto você está querendo dar de bonzinho, de santinho, daquele que não comete erro, daquele que não peca, seu advogado está à direita do Pai, esperando você invocar o nome dele. Irmãos, não é por nós, apesar de nós, mas Jesus Cristo, Ele nos justifica. E se Jesus Cristo nos justifica, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se foi Ele que morreu, se foi Ele que se entregou, se foi Ele que padeceu, que derramou o seu sangue, se foi Ele que ao terceiro dia ressuscitou e hoje está à direita do Pai intercedendo por nós, quem terá coragem de tentar contra os escolhidos do Senhor? Jesus Cristo, é Ele que nos justifica. Precisamos entender isso, irmãos, porque quando nós entendemos isso, nós corremos para o âmbito da dependência dEle. Nós largamos o lugar da autossuficiência, nós largamos o lugar da prepotência, da arrogância, e nós corremos para Ele. É Jesus que nos justifica. É o meu Pai que me protege. É o meu Pai que me livra. Ei, você lembra quando você era criancinha? Assim, quando você começou a ir para a escola, seus amiguinhos queriam bater em você, queriam de alguma forma te oprimir, e você falava o quê para os seus amiguinhos? Vou dizer a meu pai, eu vou dizer a minha mãe. Era assim ou não, irmãos? Você sabia que se um amiguinho batesse em você, seu pai ou a sua mãe ia te proteger? Sabe o que é isso, irmãos? Dependência total. E hoje nós queremos fazer nossa autodefesa. Hoje nós queremos estufar o peito e dizer assim: vem para cima, eu vou passar como um trator. Ei,
Jesus, Ele é teu advogado fiel, é Ele que te justifica. Amém, queridos? Como disse o apóstolo Tiago, esteja sempre pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deixa que Jesus dá a resposta, irmãos. Nada mudou. Nós somos dependentes dEle, queridos. A preeminência de Cristo Jesus na obra da redenção. Ele é o superior, Ele é o supremo, Ele é o absoluto, é Ele que detém todo o poder, Ele é onipotente, Ele está acima de tudo e acima de todos. A preeminência de Cristo, precisamos acessá-la para tomar posse de nossa redenção em Cristo Jesus. E agora nós podemos dizer que em Cristo nós temos a redenção, e agora não há condenação. O texto de Romanos capítulo 8, versículo 1, já até citei ele, mas agora eu vou ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Ei, nenhuma condenação há da sentença da lei, porque Jesus nos libertou, meus irmãos. O texto de João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre de quê, meu irmão? Livre do pecado, das opressões, das obras da carne, livre, queridos, da acusação. Ei, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, meus irmãos. Solta, tira, arranca as algemas, as garras, as cadeias que o diabo preparou por toda a sua vida para te aprisionar. Alguns aprisionados de sentimentos, outros aprisionados contra os desejos da carne, outros aprisionados pela força do seu temperamento, outros aprisionados pelos prazeres do mundo. Ei, Jesus Cristo, o Filho de Deus, Emmanuel, Ele já nos libertou, irmãos. Portanto, nenhuma condenação há. Você é livre. Dispensa, solta as algemas, as cadeias, e se livra em nome de Jesus da síndrome de escravo. Livra-se em nome de Jesus da síndrome de escravo. Qual é a síndrome de escravo, irmãos? Achar que não é liberto, desconfiar de si mesmo, achar que todo mundo está olhando para ele com desconfiança. Olha, a primeira síndrome do escravo é achar que todo mundo está olhando para ele com desconfiança. Imagina naquela época um escravo andando na rua livre, mesmo ele sendo livre, ainda que ninguém olhasse para ele com condenação, todo mundo que olhasse para ele já achava que as pessoas estavam olhando, condenando ele ou pensando mal. Tem crente que é assim. Jesus já libertou,
mas ainda anda com a síndrome de escravo. É porque estão pensando mal de mim, é porque estão olhando para mim diferente. É porque eu vivi aquela vida, e mesmo agora eu me arrependendo, entregando minha vida para Jesus, eles ainda acham que eu estou fazendo a mesma coisa, síndrome de escravo. Jesus já perdoou de um pecado, e a pessoa, mas é porque seja livre em Cristo Jesus. É Jesus arrancando as feridas da alma. É Jesus jogando no mar do esquecimento o seu passado. E a síndrome de escravo olhando para o passado e dizendo, olha lá a minha vida, olha, ele me salvou, mas olha lá a minha vida, como sentindo dor, irmão, pela vida do passado. Seja livre em Cristo Jesus. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, sarados, sarados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz em nome de Jesus. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Tenha paz em Cristo Jesus. Você já é livre, você já é filho. Nenhuma condenação há mais sobre a tua vida. Olhe para a frente como filho de Deus, como liberto. Respire o ar da liberdade. Sabe, tem gente que respira opressão, respira medo, respira frustração. Jesus Cristo já sofreu aquilo que você deveria sofrer. Seja liberto em nome de Jesus. Tem gente que acha que deve sofrer o resto da vida, irmãos. Sempre é uma situação que provoca na sua alma sofrimento, opressão, angústia, medo. Não, em nome de Jesus. Alguém pagou um preço por você. Alguém justo padeceu até a morte para que você tivesse vida abundante. Nós servimos a Jesus, irmãos, não é o diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas o que é que a gente tem a ver com isso? Porque ele disse, mas eu vim para que você tenha vida plena, plenitude. Não somos filhos do diabo, com medo da morte, nem vida nós temos. Nós já morremos, e a palavra de Deus diz, se com Cristo nós morremos, com Ele também nós ressuscitamos. O diabo vem matar, e daí eu já estou morto. O diabo vem roubar o que eu não tenho mais nada, irmãos. Tudo que eu tinha, eu já entreguei para Ele. O diabo vai destruir o quê? A obra da cruz. Duvido ele destruir. A obra da cruz é indestrutível. Não foi por homens, foi por próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito, que completou a obra para que nós tivéssemos liberdade em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, larga o sofrimento, a opressão, a dor, a angústia. Larga a decepção, queridos. A decepção está no nosso passado. Isso gera, queridos, depressão, excesso de preocupação por aquilo que passou, gera depressão. Porque eu não posso, porque eu perdi, porque o tempo passou, porque não deu certo. E daí, se não deu certo, é porque Deus estava me dando livramento, irmãos. Tudo aquilo que não dá certo na minha vida é livramento. Tudo aquilo que dá certo, eu digo, foi por causa dele. E quando não dá certo também, eu digo, foi por causa dele. Mas eu digo isso com alegria. Semana eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando sobre alguns assuntos familiares, alguns projetos familiares.
Aí eu falei para ela, aí eu dizendo para ela, mas não deu certo, isso, aquilo, outro e tal. Aí ela, mas talvez foi nada, é Deus que não quer, Ele que está me atrapalhando. Você não fala assim de Deus. Eu falo, foi Ele mesmo. A minha vida é dele, irmãos. Ele faz do jeito que quiser. Se der certo é Ele, se não der certo também é Ele. Nada vai mudar. A minha vida está nas mãos dele. Hein, irmãos? Às vezes a gente fala para o nosso filho, não, mas eu quero tanto, eu quero comprar, eu quero fazer tal coisa. Não vai fazer e pronto. Mas por que não deu satisfação? Amanhã você vai entender por que não. Ei, se teus filhos não devem satisfação para você, porque Deus deve. Hein? Se falar para os teus filhos não e pronto, não tem satisfação, lhe dá apenas o não. Porque de Deus a gente fica querendo que Ele nos explique, que Ele nos dê satisfação. Hein, queridos? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Está entendendo, irmãos? Tem tudo a ver com Ele. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O escritor de Hebreus diz que Ele, Jesus, é a primícia de todos os irmãos, que Ele assumiu o pecado, conheceu o pecado, para que Ele pudesse interceder por nós, ser o nosso intercessor. Ei, nada do que eu e você, do que todos nós aqui passamos, significa alguma coisa se comparando com aquilo que Jesus passou. É porque você não me entende. Eu não, mas Jesus entende, porque Ele passou o pior do que você. É porque você não está no meu lugar. Eu não, mas Ele esteve no seu lugar. Pastor, é porque o senhor não tem passado as aflições, os problemas que eu tenho vivido. É fácil aconselhar dessa forma, é fácil dizer assim, tudo bem, você tem argumento para dizer isso para mim, mas diz isso para Ele. Ele passou tudo o que você passou, irmãos, e ainda mais que você jamais conseguiria passar, para nos garantir a redenção dos nossos pecados, de nossas culpas. Gálatas capítulo 3 e o versículo 13, e aqui eu estou terminando a mensagem. O texto diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito em nosso lugar. A sentença, o sofrimento que estava imposto sobre nós, Ele fez maldição em nosso lugar. Um santo nunca cometeu pecado e em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado. Mesmo assim, Ele aceitou a maldição do madeiro. Ele aceitou a cruz.
Ele aceitou a sentença de se tornar maldito, amaldiçoado em nosso lugar. Naquela cruz, Ele assume todo o pecado da humanidade, a opressão, a dor, a angústia e as tormentas do inferno sobre Ele, porque um pecador, irmãos, é afligido. O diabo vem com acusação: você fez isso, você fez aquilo, você não vale nada. Irmãos, tudo isso de toda a humanidade, Jesus sofreu no madeiro. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Os estudiosos dizem, irmãos, que nesse momento foi a angústia tão grande que Jesus sofreu, por ter assumido a maldição, o peso de toda a humanidade, sobre Ele agora aquela tormenta terrível. Que Ele clamou pelo Pai: Pai, o Senhor me abandonou, Pai? Sofreu aquilo que eu e você deveria sofrer. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Pela lei, nenhum de nós estávamos aqui hoje. Pela lei, todos nós estávamos mortos. E não era espiritualmente, era de corpo presente, nem aqui nós estávamos. Cristo nos resgatou, era para ser nós, mas Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição em vez de mim, de você, irmãos. O texto diz que está escrito, se eu não estou enganado, o texto de Isaías, que diz que Ele seria, é o texto de Isaías, Jesus, deu um branco agora, mas a profecia, isso eu acho que é Isaías mesmo, que diz que Ele seria maldito, porque a tradição entendia que todo homem que fosse pendurado em um madeiro, todo homem que fosse crucificado, esse homem teria recebido toda a rejeição do mundo. Os deuses tinham virado as costas para ele, sua família também tinha virado as costas para ele. Era uma forma de morte, onde as pessoas que morriam nessa forma, a tradição entendia que essa pessoa tinha sido rejeitada pelo céu e pela terra. Jesus foi rejeitado pela terra, e Jesus em algum momento foi rejeitado pelo céu. Por isso que Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo isso, irmãos, para nos redimir, para nos salvar, para nos comprar. E Jesus comprou a sua vida. Jesus te resgatou da maldição. Se Ele me comprou, isso quer dizer que eu pertenço a quem? Se Ele te comprou, você pertence a quem? Você pertence a quem? Se eu compro um objeto, esse objeto pertence a mim, amém? Eu paguei o preço por ele. Eu fui na loja, quanto que é? Valor tal, eu sou pago.
E se eu paguei, agora pertence a mim. Jesus pagou o preço por você. E agora você pertence a... Você pertence a quem? A Jesus. Mas será que você tem permitido Jesus fazer da sua vida segundo o desejo do coração dele? Ou é você que dita o que é que você faz da sua vida? Ou é você que já tem a resposta para você? Ou é você que já tem o norte da sua vida? Os seus projetos não podem falhar, ainda que o de Deus falhe. Mas os meus, entenda, alguém já pagou o preço por você. Você já não tem por direito, você já não tem mais, queridos, domínio sobre a sua vida. Porque alguém já pagou o preço para você. Se esse celular pertencesse à irmã Edinaldo, e eu ofereço o valor para comprar, e ele me vende esse celular, eu paguei, esse celular agora é de quem? É meu. Ok? O celular é de quem? É meu. Mas o antigo dono estava tão acostumado com ele. Esse celular eu já sei de cor. É só passar o dedo aqui, é só fazer isso aqui, os aplicativos ficam desse jeito. Aí ele se sente no direito de vir pegar o celular que eu paguei. Usando como esse exemplo, esse irmãos, fazendo isso, ele está se tornando o quê? Se faça de bobo não, que vocês sabem. Ele está sendo o quê? Chamando a polícia do ladrão. Respeite a autoridade. Então ele está subtraindo, irmãos, aquilo que já é meu por direito. Sabe quando a gente quer ter domínio sobre a nossa vida? Quando Deus já pagou, nós pertencemos a Ele. E agora a gente vai lá e quer tomar a nossa vida dele, nós estamos roubando. Já não pertence mais a nós, pertence a Ele. Não sou eu que tenho o domínio da minha vida, mas é Ele. Irmãos, Jesus, foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que foi humilhado, esbofeteado. Foi Ele que levou cuspida na cara. Foi Ele que recebeu os pregos das mãos e dos pés, a coroa de espinho, as chicotadas do seu corpo. Foi Ele que pagou o alto preço para nos libertar da crueldade da lei, irmãos, da opressão da lei. Ele já nos resgatou. Já não tem mais a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Irmãos. Mas pastor, é porque tem hora. Não sei, irmãos, fala com Ele. Ele é acessível. Ele é teu amigo. Se não é suficiente a amizade de Jesus, eu tenho poucos amigos. Talvez você também tenha poucos amigos. Tenho muita gente conhecida, mas poucos amigos. Considerando a amizade de Jesus, porque Ele diz: eu sou amigo de vocês. E sabe como eu provo que eu sou amigo de vocês? Tudo aquilo que o meu pai falou para mim, eu falei para vocês. Olha o nível de amizade, de cumplicidade, de companheirismo. Eu digo que Deus, o Pai, na sua sabedoria, só não disse o dia nem a hora que Ele virá buscar a igreja, porque se Ele dissesse para o filho já tinha dado nas línguas e tinha contado para a gente.
Um segredo que o pai falou para o filho. Podia nem a hora que ele virar buscar a igreja, porque senão Jesus não ia aguentar, ia dizer para a gente: olha, meu amigo, eu não tenho nada confidente com você. O pai vai vir buscar em tal dia, em tal hora, naquele dia, naquele momento, irmãos. Por isso que o pai não falou, veja que nível de amizade. Mas se isso não é suficiente para você, que ele é o teu amigo, considere que ele é o teu pai. Você é filho, herdeiro, co-herdeiro, as mesmas promessas que foram feitas ao patriarca Abraão, tudo é teu também. Ah, mas será que eu tenho direito de ser filho dele também? Se considere ao menos como servo. Se considere como servo. Ah, pastor, mas tá bom, então eu sirvo ao Senhor. Irmãos, a gente sempre ouve isso dos crentes, né? Os crentes, como a gente de verdade, eu sou servo do Senhor. Ele é o meu Senhor e eu sou servo dele. Você tem feito pelo menos aquilo que ele tem pedido para você fazer? Eu tenho sim, pastor. Tá bom, servo e fiel, porque tem feito tudo aquilo que apenas foi mandado. Se você tem feito tudo, você continua sendo servo e fiel. Por isso que eu prefiro ser amigo, por isso que eu prefiro ser filho. Mas se eu quero ser servo, para me tornar servo dele, ainda que infiel, eu preciso obedecer em tudo aquilo que ele manda. Se eu não obedeço, se eu quero ser servo e não obedeço nem aquilo que ele manda, isso quer dizer, seguindo esse tipo de mentalidade, nem servo eu sou. Porque se eu fizer tudo que ele manda, eu sou um servo ainda infiel. E se eu não faço o que ele manda, nem servo eu sou. Mas ele nos resgatou para dizer: filho amado, filha amada. Ei, com filho é mais fácil. Chamá-lo de papai é mais fácil. Pai não olha para o filho como escravo, não olha como servo. Pai olha para o filho como herdeiro. O Senhor, Ele é Senhor da nossa vida. Mas como nós nos colocamos na relação de irmãos, amigos, servos, ou pai, ou filhos, vai determinar como nós andaremos com Ele. Como nós andaremos com Ele. Você quer andar com o irmão? Ele pode ser, e Ele é. Com amigo também. Com o pai, Ele é. Ou você pode escolher andar junto com Ele como sendo seu Senhor, e você sendo apenas o servo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu convido você a fechar os seus olhos. Convido você a orar ao Senhor Jesus. Ore aquele que te resgatou do império das trevas. Ore aquele que por meio dele você teve e tem a redenção dos seus pecados através do sangue dele. Ore aquele que te resgatou, que te salvou,
seu divino amor. Ore a Jesus Cristo de Nazaré, ao Cordeiro de Deus, ao Emanuel. Ore ao Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ore a Jesus Cristo, aquele que entregou a vida, desceu às profundezas da terra, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ore aquele que está à direita do Pai, intercedendo por você. Ore aquele que tem o domínio, que tem a preeminência, que tem autoridade, que tem o poder. Ore aquele que é, que era e o que há de vir. Ore a Ele. Ore a Ele que é o Alfa, o Ômega. Ore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ore ao Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a estrela da manhã. Ore ao Sol da justiça. Eu sou livre. Eu sou livre. Enche seu pulmão e declare essa canção. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre.
Declara para o inferno ouvir. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. A liberdade. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou É o sangue que liberta, é o sangue que perdoa pecado, é o sangue que joga no mar do esquecimento, é o sangue de Jesus. Aleluia. Queridos, se há entre nós alguém que precisa fazer sua decisão entregando a sua vida ao Senhor Jesus, ou pela primeira vez, ou se reconciliando com Ele, eu convido você para vir aqui à frente, que nós iremos orar por você. Alguém na condição que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, fazendo essa decisão pela primeira vez, ou se reconciliando com Ele, essa noite foi preparada para você. Considero que todos já fizeram essa decisão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do precioso Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua família. E você que recebe, respira bem fundo e declara bem forte: amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.